Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por este corpo físico, que é um instrumento que temos à nossa disposição para realizarmos as tarefas de que necessitamos e que assumimos o compromisso no mundo espiritual de realizarmos estas tarefas para a nossa melhoria. Estejamos nós animando um corpo físico, biologicamente falando, masculino ou feminino, aqui nos encontramos para a nossa melhoria. E se estamos ou se estivermos animando um corpo masculino ou feminino, sem sombra de dúvida que esta é a maior necessidade nossa no momento, na atual existência. Por isso, agradeçamos a Deus por esta escola maravilhosa na qual nós nos encontramos mais uma vez, que é o planeta Terra, e esta escola maior, que é a própria vida. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos que refletiremos com base nela hoje. Então, hoje refletiremos com base na questão número 202. Esta questão se encontra na parte 2ª, capítulo 4º, que trata acerca da pluralidade das existências. E esta é a última questão do assunto que começamos a estudar recentemente, que é acerca dos sexos nos espíritos. Então, este item ele é composto apenas por 3 questões, questão número 201, 202 e 203. Já estudamos a questão número 201, ou melhor, questão número 200, onde Kardec formulou o seguinte questionamento: tem sexos os espíritos? Assim como nós, na nossa formatação biológica, temos um sexo definido, masculino ou feminino, será que os espíritos também são assim? Existem espíritos masculinos e espíritos femininos? Só os espíritos masculinos animam corpos de homens e só espíritos femininos animam corpos de mulheres? E os espíritos amigos responderam que não, que os espíritos, em um sentido mais amplo, eles não têm sexo como nós entendemos. O que rege no mundo espiritual
é simplesmente a simpatia, o amor, a concordância dos sentimentos. E na questão número 201, Kardec questionou: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher? E os espíritos amigos responderam que sim, que isto é o que acontece naturalmente, de acordo com a necessidade do espírito. Então nós poderemos ter várias e várias existências carnais, animando corpos masculinos, e depois termos reencarnações animando corpos femininos, de acordo e em acordo com a nossa necessidade, porque nós precisamos aprender de tudo. Nós precisamos aprender na condição masculina, nós precisamos aprender na condição feminina, nós precisamos aprender todos os segmentos da ciência, nós precisamos aprender na condição de riqueza, na condição de pobreza, na condição de miséria e assim sucessivamente. Então agora estudaremos a questão de número 202, dando continuidade acerca deste assunto, sexo nos espíritos, e Kardec questionou: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Então aqui Kardec inicia este questionamento usando o termo errante. Quando errante. É importante que lembremos o que significa este termo, este vocábulo errante. Errante não quer dizer que é aquele que simplesmente erra, que está errando constantemente, aquele que não tem um local certo e definido. Errante, conforme nos explica Kardec, e conforme veremos também nas explicações do Espírito Miramês, é aquela condição ou aquele intervalo entre uma encarnação e outra, aquele período que nós ficamos no mundo espiritual aguardando e preparando uma nova existência carnal. Errante é aquele espírito que ainda tem necessidades de reencarnar para provas ou expiações, ou na condição de provas e expiações. Porque aqueles espíritos que já alcançaram a condição evolutiva, aquela condição de pureza, aquela condição de angelitude, que não tem mais necessidade de reencarnar, mas que por vezes reencarnam na condição de altos missionários aqui na Terra ou em outros mundos, eles não são espíritos errantes. Então assim Kardec formulou o questionamento: quando nós estivermos, ou quando nós estamos no mundo espiritual, qual será ou qual foi a nossa escolha, ou o que nós iremos preferir? Reencarnarmos animando uma roupagem masculina ou uma roupagem feminina? Reencarnarmos na condição de mulher ou na condição de homem? Então aqui os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, em especial, quando nós nos encontrarmos numa condição de melhor equilíbrio, sem sombra de dúvida que assim agiremos, pouco importando para nós aquela escolha na condição masculina ou na condição feminina. O que vai e, neste caso, irá nos guiar quando pudermos verdadeiramente fazer escolhas e escolhas acertadas? Então, o que irá nos guiar para estas escolhas nas nossas existências corporais, sem sombra de dúvida que será a necessidade, que será, conforme eles aqui responderam,
o que irá nos guiar na escolha são as provas por que haveremos de passar. Que tipo de provas, que tipo de expiações precisamos passar? Porque se tivermos muitos e muitos débitos, e com certeza nós temos e ainda teremos muitos e muitos débitos na condição masculina, nós precisaremos reencarnar na condição masculina para repararmos estes equívocos. Mas se estes e muitos erros, equívocos que cometemos ou que venhamos cometer na roupagem masculina for contra aquelas que se encontram, ou aqueles espíritos que se encontram animando um corpo de mulher, sem sombra de dúvida que aí precisaremos reencarnar na condição feminina para repararmos, para resgatarmos estes débitos para com as mulheres. Sem sombra de dúvida que precisaremos agir com mais força, com mais vigor, com maior determinação para melhorarmos sempre. Não importa em que tipo de roupagem nós nos encontrarmos, precisaremos sempre agir, precisaremos sempre trabalhar para a nossa melhoria, porque os espíritos, diz Kardec, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo o espírito. Então, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo o espírito. Então, assim, ele anima ora corpo masculino, ora corpo feminino, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiências. Então, os espíritos progridem em tudo e cada sexo, seja masculino ou feminino, bem como a posição social que nós estejamos ocupando ou venhamos ocupar, sempre estará ou estarão nos proporcionando deveres especiais, bem como responsabilidade para acumularmos novas experiências. E aí Kardec encerra os comentários desta questão, número 202, dizendo que aquele espírito que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, se nós que estamos aqui hoje animando corpos masculinos, se essa definição masculina fosse do próprio espírito, o espírito masculino, bem como o espírito feminino, nós saberíamos apenas coisas de homens que praticam os homens. Os espíritos femininos saberiam simplesmente as coisas que praticam as mulheres. Mas não é assim que funciona a lei de Deus, a lei natural. O espírito precisa adquirir experiências em tudo. Ele precisa adquirir experiências em todas as áreas. Ele precisa adquirir conhecimentos em relação a tudo que existe no universo. E para adquirirmos experiências nesta condição masculina e feminina, nós precisaremos realizar experiências nestas áreas. Nós precisaremos reencarnar nestas condições, animando corpos biológicos masculinos e femininos para aprendermos o que precisa ser aprendido, o homem, bem como o que precisa ser aprendido na condição de mulher. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 202, lembrando que concluímos este item, sexos nos espíritos, e no nosso próximo encontro iniciaremos um assunto novo dentro deste capítulo 4,
acerca da pluralidade das existências, um novo assunto por demais importante é parentesco, parentesco nosso, filiação. Então estudaremos acerca do parentesco, não apenas o parentesco corporal, mas acima de tudo, o parentesco espiritual. Será que nós estamos atualmente em um agrupamento familiar pela primeira vez? Será que estamos em um agrupamento familiar por acaso? Fomos colocados no agrupamento familiar onde nós nos encontramos por castigo de Deus? Sem sombra de dúvida que não é assim. E estudaremos isto nos nossos próximos encontros. Então, fechando este parêntese, nós daremos continuidade às nossas reflexões agora com os comentários do Espírito Miramês a esta questão 202, e estes comentários se encontram na coletânea Filosofia Espírita, no volume 4º, capítulo 49, Escolha do Sexo. Então aqui Miramês nos fala, dentre outros assuntos, a escolha feita pelo Espírito em relação à roupagem física, masculina ou feminina. Então ele diz da seguinte maneira, começando explicando acerca do espírito errante, que já comentamos um pouco quando Kardec formulou o questionamento. E aí Miramês diz o seguinte, que muitos reencarnados na Terra sentem dificuldade em aceitar a expressão espírito errante, pois ela deixa a ideia de que o espírito não tem pouso certo, estando a perambular pelo espaço sem obrigações que lhe proporcionem ou que lhe correspondem à personalidade. Contudo, a doutrina dos espíritos nos mostra, através dos tempos e condições dos espíritos, suas moradas e o que fazem no mundo espiritual, construindo a sociedade de espíritos após o túmulo. Então aqui ele começa nos explicando acerca deste vocábulo espírito errante, que muitos de nós não entendemos, não concordamos sobre o assunto, mas que espírito errante não é aquele que erra, não é aquele que está perambulando. E aí ele diz, convém a todos os espíritas, convém a todos nós estudarmos e meditarmos na vida futura para que novos conhecimentos venhamos a adquirir ao longo da nossa trajetória. E estes conhecimentos estão à nossa disposição, aguardando que busquemos estes conhecimentos. Por isso Jesus nos disse sobre a necessidade de buscarmos. Buscai e achareis. Batei à porta e a porta abrir-se-vos-á. Então é preciso que aprendamos buscar. É preciso que aprendamos bater na porta certa. É preciso realizar esforços, conforme também nos disse Jesus, fazei esforços. É preciso realizarmos esta busca constante, com perseverança, com determinação, com fé, com esperança. E aí Miramês segue dizendo, não podemos generalizar o assunto acerca de espíritos errantes, porque existem almas que ficam onde determinar sua conduta. Então, via de regra, nós iremos ou seremos atraídos para o mundo espiritual quando deixarmos este corpo físico atraídos pela nossa conduta, como se fosse um imã. Nós seremos atraídos para determinados ambientes de acordo e em acordo com as nossas condutas, as nossas energias. Os espíritos sérios, aqueles espíritos equilibrados, se encontram e irão se encontrar sempre em colônias, trabalhando para o seu adiantamento em favor deles próprios e das criaturas humanas que se encontram fora do corpo físico
E aí ele diz: e os espíritos desencarnados em condições de compreenderem, ou seja, os espíritos sérios, eles trabalham por eles mesmos e para aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que já se encontram em condições de compreenderem o verdadeiro objetivo da vida, o objetivo primordial da vida. Qual é o objetivo primordial da sua vida? Da minha vida? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Será que nós estamos aqui na Terra simplesmente para sofrer? Ou será que nós fomos enviados à Terra para uma nova experiência em corpos físicos, por misericórdia e por bondade de Deus, para construirmos ou para conquistarmos a nossa felicidade? Será o que realmente condiz com a justiça de Deus? Então aqui Miramês nos fala acerca do objetivo primordial da vida. Qual é o objetivo primordial da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Que poderiam ser aqueles classificados como errantes. Então aqui ele fala que aqueles espíritos que ainda não entenderam ou que ainda não entendem o verdadeiro objetivo da vida, o objetivo primordial da vida, que não sabem exatamente o que precisam fazer, o que devem fazer, são os classificados como espíritos errantes. E aí ele acrescenta: assim como os homens civilizados vivem em sociedades obedecendo às leis que eles acham mais convenientes, que assegurem a paz e protejam a comunidade, assim são os espíritos desencarnados. Então, os espíritos desencarnados se organizam em sociedade. E é pelo contrário, eles não copiam de nós. Nós é quem copiamos deles. Então, ele diz na sequência que as organizações humanas aqui na Terra são cópias imperfeitas trazidas do mundo espiritual. Todos os reinos, para terem vida melhor, se organizam e obedecem às leis daquela faixa. Então, as nossas sociedades aqui na Terra são organizadas copiando do mundo espiritual, copiando de uma forma imperfeita do mundo espiritual. Imperfeita porque ainda não temos aquela perfeição necessária para nos aproximarmos ainda mais deles, nesse sentido de perfeição. Um dia teremos, quando nós aperfeiçoarmos as nossas condutas morais em especial. E aí Miramês, na sequência, ele fala acerca das nossas escolhas em relação a corpos, em relação à condição masculina, à condição feminina. Então ele diz que o espírito no mundo espiritual nem sempre escolhe as modalidades da sua reencarnação. Então nós, quando nos encontramos ou quando nos encontrarmos na nossa verdadeira morada, o mundo espiritual, nem sempre iremos escolher, iremos ter condições de escolhermos que tipo de roupagem nós iremos animar na nova existência. Seja como homem ou como mulher, assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. Sem sombra de dúvida que assim é e deve ser. O que nos importa verdadeiramente é alcançarmos esta tranquilidade espiritual, esta consciência iluminada. E para alcançarmos estas condições, esta paz de consciência, essa paz espiritual, essa consciência iluminada,
essa tranquilidade, esse equilíbrio, nós teremos que passar por múltiplas experiências em todos os segmentos da vida, conhecermos todas as ciências que estão à nossa disposição e ao nosso alcance. O fator tempo é o mestre de todos os dias e por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Em toda época de fechamento de ciclo, prestemos atenção nestas informações de Miramês, que em toda época de fechamento de ciclo, como aqui estamos nos aproximando aqui na Terra, aparecem grandes tribulações. Então aqui Miramês, escrevendo através de João Nunes Maia, lá pelos idos da década de 80 do século e milênio passados, ele já nos falava de o fechamento de um ciclo que estava se aproximando para nós aqui na Terra, que teríamos grandes tribulações. E aí ele diz que é a concessão de Deus aos espíritos de várias qualidades morais que descem à Terra e muitos deles se melhoram no ambiente de esperança. Também no mundo espiritual, a movimentação é bem grande nesse sentido. Então, como eles no mundo espiritual, espíritos mais esclarecidos, mais despertos para os valores da vida, eles sabem antecipadamente das tribulações pelas quais iremos passar e eles se preparam antecipadamente para nos socorrer, conforme diz Miramês, que os benfeitores já sabem o que vai acontecer e estão preparando lugar para a avalanche de espíritos que desencarnarão de uma vez dentro de provações coletivas, preparando espíritos para trabalharem no socorro espiritual. Então aqui Miramês nos falando naquela época, mas esta informação é atual, como se esta mensagem estivesse sendo escrita neste momento. Então aqui ele nos fala que os mensageiros, que os benfeitores do plano maior, eles sabem antecipadamente o que vai acontecer conosco, as grandes tribulações, os desencarnes coletivos, e preparam antecipadamente espíritos para trabalharem no socorro espiritual de toda aquela avalanche de espíritos que deixarão o corpo físico por meio das provações coletivas. O trabalho é gigantesco, lembra que Miramês, mas a casa é grande e Deus é sempre Pai amoroso. Nas proximidades do planeta, esclarece Miramês que nas proximidades do planeta Terra já se encontram, naquela época, há mais de 40 anos atrás, Miramês nos escrevendo, então nas proximidades do planeta Terra já se encontram milhares de prontos socorros espirituais preparados. É nesse sentido que o amor cresce e a fraternidade toma caráter amplo na sua amplitude de ser a caridade em ação permanente. Então aqui ele nos fala acerca dos prontos socorros espirituais nas proximidades do planeta, nos fala acerca da caridade em ação, do amor em movimento. E aí ele encerra esta mensagem dizendo que toda catástrofe traz melhoras em si, pelo custo e pelo susto e por vezes o medo. Os homens procuram melhores caminhos e no arrependimento e na busca encontram Jesus com os braços abertos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aqui Miramês nos lembra que, via de regra, nós aqui na Terra
classificamos as calamidades, as catástrofes, como sendo sempre naquele sentido negativo, naquele sentido prejudicial, mas ele diz que as catástrofes sempre traz melhoria em si, pelo susto e por vezes pelo medo. Então nós ficamos assustados, nós ficamos amedrontados e buscamos Jesus, buscamos os seus ensinamentos e encontramos Jesus de braços abertos, nos convidando, realizando aquele mesmo convite que ele fez há 2000 anos atrás: vinde a mim. E aí nós precisamos fazer esforços para irmos até ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui Jesus não promete resolver os nossos problemas, mas nos dá forças, nos aliviar o nosso problema, diminuir o peso da nossa carga. E aí Miramês encerra: além de aliviar, ele, o mestre dos mestres, instrui e nos dá condições para conquistar a felicidade. Este é o objetivo da vida. Então, aqui na última frase deste capítulo, ele nos esclarece acerca do verdadeiro objetivo da vida, aquele objetivo maior, aquele objetivo máximo, que é exatamente a conquista da felicidade. Então é para isto e por isto que nós nos encontramos aqui na Terra, para conquistarmos a nossa felicidade, conquistarmos a paz espiritual, iluminarmos a nossa consciência, conquistarmos o equilíbrio, a harmonia. Que o Senhor Jesus continue a nos envolver e que possamos fazer esforços constantemente para caminharmos com Jesus. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs, e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.